E aí pessoal, sou Fabiana, pra quem não me conhece. Esse é o Expresso Literário. Bom, vou falar um pouco sobre o canal dessa primeira vez, mas geralmente essa apresentação vai ser bem curtinha, né? Eu vou estar trazendo resenhas, listas de livros que eu li, que eu tô lendo, e vou estar sempre compartilhando com vocês tudo. Então me sigam nas redes sociais, tá? No Instagram, no Twitter, vai estar tudo aí. Por lá eu vou estar sempre atualizando tudo. Vou deixar o meu Scooby também, pra quem quiser me acompanhar pelo Scooby, saber o que eu já li, o que eu tô lendo. Esse vai ser a nossa primeira resenha do canal, tá? E é isso. Então, gente, falei que vai ser a primeira resenha do canal, né? E a primeira resenha do canal, ela vai ser sobre um livro que me fez voltar a querer ler. Aí todo mundo vai ler o livro e vai falar assim, ah, nossa, modinha, só por causa da série, blá, 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 blá. Tá, gente, foi mesmo, tá? Meu primeiro livro de resenha vai ser esse, tá? O Do Que Eu, da Julia Quinn. Ele vem com essa capa, né? Contracapa, não sei, mas a capa original, tá, gente? Porque eu amo as coisas da capa original. Amo mesmo, tá? Eu não gosto muito dessa outra capa. Apesar de que eu gostei tanto da série, que nem fiquei tão triste assim, tá? Mas é isso, eu ganhei esse livro, depois de ver a série. Aí, a história do livro é a seguinte. Aí eu falei, gente, eu queria muito ler. Quando eu gosto muito de alguma coisa, série, filme, algo do tipo, eu fico, tipo, muito entusiasmada em querer mais, em querer saber das coisas, né? Então, eu quis mais, eu ganhei o livro. O livro chegou aqui em casa como um presente, amei, de verdade. Só que eu li em 3 ou 4 dias, entendeu? E fiquei assim, quero mais. Quero mais! E eu não vou falar sobre o livro e a série, tá? Eu vou fazer um vídeo diferente pra estar comparando o livro e a série do Netflix. Tá, tem aqui, ó, o livro que... Não sei se vai focar. Não vai não. Enfim, o livro que inspirou a série original. Não vou falar sobre a série nesse vídeo, tá, gente? Eu vou falar sobre o livro. Gente, o livro é maravilhoso, tá? É uma pegada bem do gênero que eu gosto muito, né? Que é esse romance casal. Romance homem e mulher. Tem uma pegada mais 18, tá? Pra quem assistiu a série ou pra quem leu o livro sabe, né? E eu tenho bastante livros desses, né? Que eu já li. Eu fiquei apaixonada. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, o livro é ótimo. Maravilhoso. E eu acabei lendo o restante no Kindle, né, gente? Porque o físico não ia chegar aqui em casa a tempo de eu ler. Eu li tudo. Ficou faltando o último, o 9º, que é o Felizes para Sempre. Eu ainda não li, mas vou ler. Mas eu ainda não li porque eu fiquei com peninha de ler e acabar tudo a magia, né, dos Brit. Eu já peguei os outros da Julia Quinn, né, pra ler. Mas vamos falar sobre o Duque e Eu, a nossa querida Daphne. Então, gente, o livro, ele retrata uma família, tá, de Londres. É uma família do Visconde, né, um Visconde se casa com uma dama que vira Lady, né. Eles têm 8 filhos, perdão. Eles têm 8 filhos, né? São 4 meninos e 4 meninas. Como era de costume, as meninas, elas debutavam. E o ano do debut era o ano que elas iam a bailes e eram oferecidas aos homens de classe. E o seu pai, ele ficava responsável por aceitar o melhor marido, né? Aceitar o melhor partido que tivesse pra filha. A menina, ela já vinha com um dote, né? Então ela estava sendo vendida para esse casamento. Era um tratado, né? Não era uma coisa... Só que essa família era diferente. Começar, ela já não tinha o pai. O pai morrera. Era o irmão mais velho, que herdou o nome, né, de Visconde, o Anthony. Ele herdou e ele que era responsável por acompanhar todo o debut das 4 irmãs, né. Daphne estava indo pro seu 3º ano de debut sem casar. Isso era ruim. O ideal era que ela se casasse no 1º ano. Debutou. Acredito eu não sei se é os 18, gente, não sei informar direito a idade. O livro, ele fala muito mais da idade dos meninos. Ah, porque tá com 30 anos, ele não casou, não sei o que. E as meninas, elas debutam, eu acredito eu que seja com 18, 19, por aí. O 1º ano do debut é o ano essencial. A menina casou, sucesso. A menina não casou, já começa a render uma preocupação pra família, entendeu? Só que o que acontece? A Daphne era maravilhosa. Ela era maravilhosa com todo mundo, entendeu? Então ela tinha dificuldade. No livro fala que os homens a viam muito como amiga, como uma boa amiga. Então nenhum via ela como uma opção para um casal. E Daphne estava começando a ficar um pouco, digamos, impaciente. E começou a pressionar o irmão, o Anthony,
com que devia estar preparando o casório, que devia estar selecionando os homens, entendeu? Oferecendo um dote. Até aí, né? Tudo bem. Chegou a nova temporada de Londres, outras meninas debutando, algumas que ainda não haviam se casado, e a nossa querida Daphne. E essa família, como eu falei, era diferente. Apesar do dote, apesar do dinheiro, eles queriam que o casamento tivesse amor, entendeu? Que casassem por amor, porque o Visconde e a esposa, eles se amavam muito. O tempo todo no livro, eles descrevem eles como um casal que se ama muito, como um casal muito apaixonado, como uma coisa louca, entendeu? Um amor que eles nunca viram em outro lugar, o pai e a mãe tinham. Então eles queriam se casar por amor. E a Daphne não estava recebendo, no primeiro ano acho que ela recebeu 3, no segundo ano 2 e no terceiro ano não tinha recebido nenhuma proposta de casamento. E ela, impaciente, começou a ir aos bailes, né, novamente de Londres. A essa altura, Eloise, que vai debutar depois dela, que é a irmã, já estava na idade de debutar. Porém, a mãe deu uma pausa para que a filha se preparasse melhor. A Heloísa, ela não quer casar, entendeu? Nesse livro já demonstra isso, que ela não quer casar, que ela quer ser livre, que ela quer voar, ela quer estudar, ela quer um monte de coisa que naquela época não podia ter. A mulher naquela época não podia ter. Então ela queria ir pra universidade, os irmãos foram pra universidade e ela ficava muito chateada por ela ser mulher e ela não poder ir. Então eles deram mais um ano pra Heloise ir se preparando para poder debutar. Daphne, desesperada, e aí no decorrer dos bailes ela acaba conhecendo Simon. Quem é Simon? É o nosso Duque de Hastings. Que ele está em Londres, na cidade, nessa temporada, porque perdeu o pai, né? E ele vai ter que herdar o nome, ele vai ter que herdar tudo, né? Ele vai virar Duque. Ele não era Duque, agora ele é Duque de Hastings. Ele era Simon e agora ele é Duque. Só que ele tem na cabeça dele igual a Heloise, ele não quer casar. Ele não quer casar, ele não quer ter filhos, ele não quer passar o ducado pra frente. Ele não quer ter herdeiros porque ele quer que o ducado de Hastings acabe, tá? Problemas familiares que ele tem com o pai. Apesar de que não dá pra manipular muito essa história, porque no livro a primeira coisa que fala é sobre isso, né? O Duque tinha uma esposa e eles tinham muito problemas de ter filho. Ela já tinha perdido algumas crianças e o médico tinha pedido pra ela não tentar mais a gravidez. Só que ela continuava tentando, ela era duquesa, ele era duque. O papel dela como esposa e como mulher e como duquesa era dar um filho pra que tivesse um herdeiro do ducado. E aí, quando ela finalmente consegue dar um filho pra ele, ela acaba morrendo no parto, né? Devido a uma hemorragia, um sangramento. E aí o menino, ele começa a ser criado pelas amas, né? Naquela época isso já era comum. Não é porque ele perdeu a mãe, realmente teria uma ama pra cuidar dele e tudo mais, pra poder educá-lo, pra poder ensinar as coisas. E, tipo assim, eu não sei se é algum trauma ou se a pressão em cima dele por causa de tudo, mas ele acaba desenvolvendo uma gagueira. Ele demora muito a falar, até com 4 anos de idade ele não tinha dito nenhuma palavra. Depois, quando ele começa finalmente a falar alguma palavra, ele é gago, completamente gago. Então o pai espragueja ele de todas as formas possíveis, e xinga e o mantém longe, distante. Então eles nunca tiveram uma relação afetuosa de pai e filho. E aí acaba que ele pega um pouco de raiva disso e não quer passar o ducado pra frente, com medo talvez de ser um pai como o pai dele foi. Só que, tipo assim, ele é amigo do Anthony Preston, o irmão mais velho de Daphne, que está cuidando do casório dela. Então eles acabam todos se conhecendo. O Anthony não gosta da aproximação dos dois, porque o Duque de Hastings, nosso Simon, ele é um libertino, né? Pra quem não sabe o que é um libertino, ele era um galinha, entendeu? Ele saía com todo mundo, saía com mulheres de prostíbulo, não tinha mulher e vivia a vida doidada. Enfim, e não era isso que o Anthony queria pra Daphne, porque a Daphne queria viver uma história de amor, ela queria, sabe, todo aquele romance. Então ele sabia que o Duque não podia dar isso a Daphne de maneira nenhuma. Acaba um nervoso maior passando, e com aquela pressão toda da Daphne, eles tentam arranjar um casamento pra Daphne com um que eles julgam ser justo, ser isso, ser aquilo. Só que ele e a Daphne têm idades muito diferentes e a Daphne não gosta dele, fala que não quer se casar. E aí rola todo um estresse familiar, né? Porque o Anthony diz que já deu a palavra dele, que vai ter casamento, e ela não quer, até que eles vão pra um baile. E nesse baile, esse homem, que é Bearbrook, se eu não me engano o nome dele, ele tenta abusar da Daphne, né? Ele encontra a Daphne num lugar isolado, depois de uma discussão com o irmão, e ele tenta tirar proveito da situação, porque caso ele violasse ela seria obrigada a casar com ele. Naquela época a honra dizia muito, entendeu? E muito mais do que qualquer coisa. Então se ele fizesse alguma coisa com ela, aquilo já ia ser dado como ela não teria honra. Aquilo não mancha só ela, mancharia as irmãs que vêm depois dela pra se casar, inclusive os irmãos. Daphne entra em desespero, né, diante daquela situação, e o Simon está por perto.
né, o herói e a mocinha. Só que na verdade quando o Simon começa a escutar a Daphne gritar por não e tal, negando aquilo tudo, ele corre até ela, só que quando ele chega lá, a Daphne dá um soco na cara do Bear Brook e ele desmaia. Eles rindo da situação, começa a elaborar um plano de se desfazer do corpo. Ele começa a dar ideias e ela também, e os dois ficam meio confuso, até que Simon ele tem uma grande ideia. Simon é um homem solteiro, a flor da idade, muito bonito, descrito no livro como muito bonito, entendeu? Dos olhos azuis. E um duque. Nossa, gente, rico, bonito e duque. As mães estavam enlouquecidas para casar a sua filha com ele. Entendeu? Todo mundo queria casar a filha com o Duque. E ele não aguentava mais isso, entendeu? Então ele propôs a Daphne que eles fingissem um cortejo. Ele ia fingir que cortejava ela ia fingir que estava aceitando o cortejo, a fim de as mães deixarem o Simon em paz e os outros homens começarem a ver a Daphne como um produto melhor, entendeu? Porque um duque estava cortejando aquela mulher, entendeu? E ele dita no livro que os homens são como ovelhas, onde um vai, o outro vai atrás. Então, ela teria pretendente. Na hora ela acha loucura, depois ela acaba aceitando. Eles voltam pro baile, dançam lindamente, aquilo cai na boca do povo. A gente tem a Lady Whittington, né? Que é uma fofoqueira que cria uma coluna de fofocas. E aquilo cai na coluna de fofoca da Lady Whittington, né? Só que, tipo assim, ela é um pouco maliciosa e má. Ela fala das pessoas, mas de uma maneira desagradável. Muito desagradável. Mas lá na frente, nos próximos livros, a gente vai ouvir mais falar sobre a nossa querida Lady Whittington. Mas é isso. Aí cai na fofoca, cai na coluna da Lady Whittington, todo mundo sabe. Londres inteiro vive como aquela mulher quer que Londres viva. E no outro dia, vários concorrentes, né, estão tentando concorrer com o Duque pela nossa querida Daphne. E ele começa a cortejar ela, né, com flores, eles combinam a quantidade de baile que vão juntos. Eles começam a criar um carinho, uma amizade, né, um com o outro, muito grande, onde eles conversam basicamente sobre tudo um com o outro, entendeu? Ela é muito curiosa, então ela pergunta muitas coisas e ele fica dizendo que já que eles nunca vão se casar, não tem problema se ele falar. Anthony fica possesso. Quer bater no Simon, quer brigar com a Daphne, quer casar a Daphne com o Bear Brook de qualquer forma, até que a situação começa a sair do controle. Nesse meio tempo, a Daphne começa a pensar que ela tá começando a gostar do Simon. E ela pensa demais nele. E é tudo muito difícil, sabe? Pra lidar naquela época. Então, Simon também, né? Começa a demonstrar um sentimento, um interesse por Daphne. Apesar de tudo tá indo bem, ele está indo a baile, ele tá cortejando ela, e tá todo mundo achando lindo, maravilhoso, né? Ele tem uma madrinha, uma tia, eu não sei o que ela é dele, mas que fica muito entusiasmada e começa a dar a ele, entendeu? Algum tipo de jeito dele ficar com ela e tal, até que ele simplesmente decide ir embora, né? Ele decide que não quer mais e meio que termina com ela o lance que eles nem tinham, na verdade, né? Aí ela fica meio sem entender nada, fica meio chateada e fica dizendo que é porque eles são amigos, mas na verdade é porque ela já gostava dele, né? E aí eles vão para o baile, né? O último baile, eu diria, né? O último baile. Chega lá, ele vê ela, né, dançando e tal, e vê ela saindo. Eu tô tentando... Agora eu tô muito com a imagem da série na cabeça, não vou negar, eu tô tentando lembrar no livro, mas acho que no livro eles conversam. Eles conversam e ela decide sair, porque tá com calor. E ele vai atrás dela, pros jardins lá da mulher. Chega lá e eles começam a discutir um com o outro, que resulta num beijo. A Daphne beija ele. E aí do beijo começam a acontecer cenas quentes e o Anthony chega na hora. E aí ele bate muito, muito no Simon, bate muito mesmo, muito. E no livro fala que o Simon não revida nenhuma vez. Levanta, apanha, cai, levanta, apanha, cai, levanta, apanha, cai. E a Daphne desesperada, com o vestido rasgado, Anthony leva ela pra casa. Anthony pega e propõe que Simon se case com a Daphne após romper a honra dela, né? Após beijá-la, enudá-la naquele jardim. O Simon fala que não vai casar. Aí a Daphne fica assim, tipo... Por que tu fez isso comigo e tal? E ele fala que não vai casar, que não vai casar, que não vai casar. E ela, tipo assim, ela começa a achar que o problema é ela, entendeu? Ela fica, por que você não quer casar comigo? O que não sei o que? E fica puta e vai embora com ela. Só que o Anthony pega e chama ele pra um duelo. Um duelo em nome da honra da irmã, consequentemente da família. E eles vão pra esse duelo. Marcam um duelo de manhã e a Daphne desesperada, né? Ela não sabe o que fazer, ela não sabe pra onde ir, ela não sabe como parar aquilo. Ela vai até Colin, que é o irmão mais... É o irmão, assim, ele é um ano mais velho que ela, então é o irmão que ela mais tinha proximidade. Dos meninos, né? E ela fala pra ele levar ela até lá, e aí, tipo assim, eles começam a lembrar de alguns fatores
que o plano não batia. Que, tipo assim, de alguns fatores, como por exemplo, que um homem tinha visto eles indo pro jardim, poderia falar pras pessoas e que não adiantava nada o Anthony matar o Simon, porque as pessoas iam falar da Daphne do mesmo jeito, a honra dela estaria corrompida do mesmo jeito. Daphne vai pro duelo. Chega lá assim, entre os dois homens doida, aqueles dois homens armados, puxa o Simon pra conversa e conta pra ele que ela tá com a vida acabada. E aí ele, desesperado, vira pra ela e fala que ele não pode ter filhos. E ele achava que era egoísmo da parte dele fazer ela se casar com ele, sendo que ele sempre soube que na cabeça dela ela queria casar, ela queria um casamento lindo, ela queria ter filhos, a casa cheia de crianças, assim como ela havia crescido na casa com 7 irmãos, né? Que eram 8 filhos. Ela fala que não se importa por nada disso, porque ela quer ficar com ele. Resolvem se casar. Tá, vai lá, começa a arranjar o casamento. Pronto, se casam. A cerimônia é linda. A mãe tem aquela conversa embaraçosa com a filha sobre a noite de núpcias. Só que a mãe dela tem uma dificuldade muito grande de conseguir desenvolver esse tipo de conversa com a filha. Então a Daphne acaba saindo meio confusa, porque a mãe fala o que eles fazem na noite de núpcia o resultado é a criança, é o neném, né? É ter filho. Então ela, na cabeça dela, Simon não podia fazer nada na noite de núpcias. Eles não podiam ter nenhuma relação sexual, porque se ele não podia ter filho e tudo estava resumindo a noite de núpcias, a relação sexual, então pra ela ele não funcionava. Aí acabou o casamento, entraram numa carruagem que eles iam pro castelo aonde o Simon havia sido criado, né, que não é Londres. Aí no caminho eles param numa hospedaria. Daphne fica muito chateada, porque ela não queria que a noite de núpcias dela fosse numa hospedaria, né. Ele perde quartos separados. No livro não tem, tá, gente? Quem assistiu a série aí, tá, sabe que na série eles ficam em quartos separados. No livro não, no livro o homem da hospedaria fala que ele podia ter avisado com antecedência, não avisou, então só tem um quarto. Aí a Daphne fica meio assim, por que você queria quarto separado e tal? Aí eles vão pro quarto. Chega lá no quarto, fica aquele clima tenso, né? Um não encosta no outro, um não fala com o outro, até que eles dão um passo, começam a falar o quanto eles se amam, entendeu? E o quanto eles são apaixonados pelo outro, e o quanto aquela brincadeira, aquela loucura se tornou algo sério. E ela fala que não importa pra ela se eles vão poder ter filhos ou não, o que importa pra ela é estar com ele. E aquilo é lindo, rola aquela cena linda, romântica, partem pra noite de núpcias, e aí ela descobre que ele funciona, porém não pode ter filho. E aquilo passa pela cabeça dela, passa batido, né? Eles vão pro castelo, chega lá, eles ficam noite de núpcias, sei lá por quanto tempo, dormindo juntos no mesmo quarto, até que ela começa a notar algo, como é que se diz, repetitivo durante as relações sexuais dele, que era o fato de toda vez que ele tava chegando lá, ele fazer o famoso coito interrompido. E aí ela começava a olhar aquilo e 2 vezes perguntou pra ele se ele sentia dor, e ele falou que não, riu e disse que ele se sentia da mesma forma que ela, bababá. Era muito romântico, gente, é muito lindo o livro. E ela pega e começa a ficar com aquilo na cabeça, vai até a ama dela, dama de companhia, pede pra ela explicar direitinho como que funciona pra engravidar. E aí aquilo faz bum, sabe, na cabeça da Daphne. A Daphne percebe que, na verdade, ele não quer ter filhos. A questão é que ela achava que ele não podia. E ela começa a pegar as coisas de duquesa normal, né, os afazeres de duquesa. Só que depois disso, ela perde um pouco o foco, sabe, do casamento. E ela só fica pensando nisso. Em um belo dia, eles brigam. Tava tentando lembrar porque é bem diferente da série, gente. Eles brigam feio por esse motivo. Ela confronta ele e aí ele fala que ele falou pra ela que ele não podia, e ela fala que querer e poder são coisas completamente diferentes. Ele sai, bebe, enche a cara, volta pra casa bêbado e a Daphne abusa dele. Essa parte no livro é muito pesada, de verdade, muito pesada, muito mais pesada do que na série, tá, gente? Ela realmente abusa dele, ele tá dormindo bêbado, ela transa com ele pra tentar engravidar. E aí depois desse dia, eles rompem. Simon vai embora e ele fica fora por 2 meses. Ela volta pra Londres. E aí, em Londres, é que tudo explode. Por que a duquesa tá em Londres sozinha? A família dela começa a rodear, começam a sair várias fofocas e as pessoas muito mais, falando muitas coisas, até que Anthony vai atrás do Simon, né? Que 2 meses sem ver. E a Daphne escreve uma carta pra ele falando que tá grávida. E só que a carta
carta, né, gente? Carta demora a chegar. Então, quando a carta chega lá pra falar que tá grávida, o Anthony que leva e tudo, ele volta pra casa. Quando ele chega em casa, ele encontra a Daphne cavalgando no meio da floresta e a Daphne cai, fica desacordada e ele entra em desespero e tal. E ele começa a brigar com ela, falando que ela não tava cuidando bem do filho deles. E aí ela pega e fala que não tá grávida, que a regra dela desceu. Então ele fala, você mentiu pra mim, que não sei o que. Ela falou, não, quando eu mandei ainda não tinha descido, depois desceu, não sei o que. E é uma cena muito triste, muito chocante. E eles começam a finalmente conversar e se entender dessa parte. E é isso. Né, ela começa a explicar pra ele que ele não é o pai, ele seria um ótimo pai e tudo, entendeu? Tipo, tudo volta. Ele conta pra ela tudo que aconteceu, ela também encontra algumas cartas. Ela consegue tirar, né, da cabeça dele aquilo, porque eles se amam muito e ela quer muito ter filhos, né, gente? Eles finalmente entram em comum acordo de que ele seria um bom pai, de que ele seria bom ele tentar, e eles finalmente têm um filhinho. Na verdade é uma filhinha, né? A primeira é filha. No livro eles têm 3. Tá, gente? No livro eles têm 3, né? E o terceiro é menino, que vai herdar o ducato, né? Esse é o nosso duque de Haste. Mas, então é isso, gente, tá? É isso. Ficou longo o vídeo. Mas, gente, é porque eu sou completamente apaixonada, de verdade. Nem sei por qual que eu sou mais apaixonada. Mas eu amo da Franny, eu amo da Hyacinth. Ai, meu Deus, da Eloise. O dos meninos é muito legal, gente. E uma coisa que vocês vão ver no decorrer das minhas resenhas sobre essa série é que a gente só tem um homem que não é libertino, tá? Toda a série de 8 livros só um não é libertino, né? Bendito seja a Heloise. Então eu vou fazer, gente, depois uma comparação livro versus série, tá bom? E eu vou dizer pra vocês tudo que é bom, tudo que não é, tudo que tem a mais e tudo que não existe, tá? A série é ótima, tá, gente? Eu amei a série, não tô falando mal de maneira nenhuma. Eu só acho que eles carregaram uma série de informações demais, que não tinha no livro, entendeu? Fora isso, eu amei, de verdade. Então é isso, né, gente? A resenha vai ficando por aqui. Me sigam lá no Scooby, no Instagram, no Twitter. Vai ter sempre atualizando as minhas metas de leituras, minhas leituras, tudo direitinho pra vocês. E se vocês gostaram, vocês me seguem. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber notificação. Eu vou tentar trazer pelo menos um vídeo semanal, por enquanto, tá? Eu vou fazer um videozinho também listando, tá? Os melhores livros pra mim desse ano até agora. Até abril a gente tá. E a minha média de leitura tá altíssima. Não deixa a desejar. É isso, tá? Um beijo pra vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal. Em breve terá mais e mais e mais vídeos. Espero que vocês gostem. Um beijo.